Parece que agora está tranquilo. Então vamos lá. Então, salve, salve. Eu queria cumprimentar e saudar, né, o Luiz Moraes, eu acho que a fala muito importante sobre a lei, é o Wellington, o Gregório, o Elias, mas eu saudar também o pessoal do CEAS, né, em nome de Maico, que está moderando, saudar o pessoal do CA, a instituição que eu fiz parte até pouco tempo, por muitos anos, é o diretor Eliseu, no qual eu saúdo também os demais participantes aqui deste seminário. Saudar também o Vicente, em nome dele, saudar os companheiros da Rex Brasil. Eu vi que também aqui em Minas Gerais estava o pessoal da FETRAF, o alemão da CPT, algumas organizações, né, o pessoal da RDS, o pessoal do assentamento Veredas Vivas, o pessoal da região do Alto Rio Pardo, onde nasce o Rio Pardo, né? Eu sou Leninha, estou deputada estadual pelo PT, eu estou também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, com muito orgulho, porque quase 100 anos de parlamento, é a primeira vez que a Assembleia de Minas elege mulheres negras. Nós somos 3 deputadas lá, e isso é, quer dizer, uma vitória importante também para o povo negro desse estado e do país. Um pouco de onde eu venho, né? Eu fui coordenadora do CA durante muitos anos, mas fui também diretora da Caritas Brasileira, e fui diretora por 15 anos da articulação do semiárido brasileiro, a ASA Brasil, representando Minas Gerais, essa articulação do semiárido brasileiro, no caso nosso de Minas Gerais, incorpora o Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas. Então, meu lugar de fala é um lugar que participou desde o início dessa articulação Minas com Bahia. Eu participei da primeira reunião em Canavieiras, depois fui acompanhando essa articulação, e depois de eleita deputada, eu participei da última atividade presencial, que foi aqui em Minas Gerais, em Taiobeiras, para a gente discutir as ações em torno dessa articulação, né, com a questão do observatório, com as ações concretas nesse processo que nós estamos chamando de atuar nos afluentes, principais afluentes da bacia do Rio Pardo, para garantir que o rio permaneça vivo e que seja corrente. Enfim, então é um lugar que eu digo que eu conheço um pouco mais os processos em função dessa minha participação. Eu não vou gastar muito tempo, minha gente, com relação à lei, mas eu acho importante nós que estamos na assessoria principalmente, ou nos vários espaços da resistência, a gente conhecer um pouco esse conteúdo. Né? Na minha avaliação, o Luiz já falou bastante sobre ela, mas eu acho que é importante a gente destacar e reforçar um pouco a centralidade da lei, né, que a gente considera nessa leitura. Eu também acho que não é um novo marco, como diz o professor Luiz, é só umas redaquações das várias leis que o Brasil já vinha construído. A centralidade é um pouco isso, de aumentar a produtividade, a atratividade para o setor privado. Hoje o setor privado está presente em 325 cidades, né, do Brasil, naquele universo de 5.570 municípios. Mas, para mim, o mais perverso é um projeto aprovado no Senado em meio à pandemia. Eu sei que o Gregório falou da luta do movimento sindical, das entidades de representação e de classe que tiveram pressionando os parlamentares e os senadores, mas assim, foi aprovada no mês de julho. Em meio de uma pandemia, se coloca um projeto tão importante para ser votado, né? Porque, com certeza, se fossem tempos normais, teríamos um processo de mobilização maior para enfrentar, para discutir, para debater e resistir com relação a essa lei que foi aprovada em julho, em meio à pandemia. Mas eu acho que isso também revela não só a perversidade do momento que a gente está vivendo, com esse tanto de mortes no Brasil, o segundo país com o número de mortes, se não me engano, do mundo, mas revela também essa pauta de morte do governo Bolsonaro, que primeiro já declarou guerra aos índios, né, aos povos tradicionais. Eu vi que tem um pataxó aí, mas a gente acompanha a luta do povo indígena, nós acompanhamos, né, muito entristecidos a política ambiental do governo, com o ministro, né, passando boiada em vários lugares, e a coisa tem se revelado de uma forma mais forte do que a gente imagina. Então, em meio ao caos e à pandemia, a gente vem acompanhando a movimentação de um governo que não enxerga essa questão ambiental dos povos e comunidades tradicionais, enfim, da sustentabilidade, enfim, de um outro desenvolvimento dentro da pauta que ele traz com ele, e que tem os governadores, no caso nosso em Minas Gerais, que acompanham essa pauta bolsonarista, inclusive fazendo tudo para que a recuperação fiscal proposta por ele aconteça, trazendo reforma da Previdência, esses processos ambientais completamente
e privatizações completamente inteirados, né? Interagindo com essa pauta bolsonarista. Então, eu tenho essa questão, que para mim o principal objetivo é atrair mesmo, né, o setor privado, e a gente tem duras críticas, é tanto que a bancada do PT votou toda contra esse projeto quando passou lá pela Câmara, né? Então, a gente está falando de uma resistência que começou lá, mas que nós somos derrotados. Bom, nós somos derrotados, esse processo está aí, provavelmente promulgado, daqui a pouco começam as alterações de estados e municípios sobre essa nova lei de federalização e privatização da água, e a gente precisa pensar como a gente pode continuar com a resistência e ser inteligentes o suficiente para a gente diminuir os danos provocados pelo aquilo que a gente já falou, né? Aumento de tarifa, aqueles serviços essenciais em comunidades rurais, favelas, periferias e quebradas, que as empresas privadas provavelmente não têm interesse, porque isso não dá lucro, isso dá prejuízo na cabeça deles. E eu compartilho imensamente do professor Elias, né, que para nós todos, a água é um elemento sagrado, é um bem comum, é de todos e todas. Ela tem que atender primeiro as nossas necessidades, não só humanas, mas de todos os seres. Então, nós fazemos parte, né, desse grupo que entende que a água não é mercadoria. Nós fazemos parte desse grupo que também temos o desafio de fazer o debate com as cidades. Então, nós temos desafios no campo, nas comunidades rurais, mas o desafio de dialogar com a cidade, porque esse é um tema que mobiliza. Se eu falar de racionamento, de escassez de água na cidade, é lógico que eu estou falando também com a população que se preocupa com a questão da oferta de água. Então, um dos desafios que nós temos, inclusive, nesse debate, é como tirar a centralidade do debate nas comunidades rurais, né, nas periferias, mas trazer para as cidades, envolvendo todos aqueles que se preocupam com a oferta de água. Então, eu penso que o arcabouço legal do setor do saneamento básico, ele possibilita diversas formas de participação privada, desde a concessão total, parcial, parceria público-privada, alienação total ou parcial, enfim, tudo isso está colocado lá. E para a gente tem esse desafio de como proteger os mais pobres, garantindo o acesso à água e o saneamento básico, né, neste imenso país, e pegando a realidade de cada estado e de cada município. E tem um caso muito específico do Rio de Janeiro, inclusive foi publicado há pouco tempo no jornalzinho Outras Palavras, ele traz um caso do Rio de Janeiro, pegando assim, porque o Elias já falou de vários outros casos do processo de reestatização da água, né? Onde a comunidade está discutindo que a água tem que ser um patrimônio, né, da comunidade, tem que ser um bem público e tratado pelo setor público. Mas no Rio de Janeiro é um caso muito engraçado que essa publicação trouxe, uma publicação de Outras Palavras. O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Acontece o seguinte, que um processo muito tumultuado e complexo, que começou lá em 2017, com o Temer, e que agora o governador Wildson, ele inclusive abriu uma consulta online, uma consulta pública online, na pandemia, para discutir o edital de concessão lá da SEDAI, que é a empresa lá de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Os bancos, sem nenhuma experiência em saneamento básico, estão preparando para assumir o controle nessas operações obscuras e de rapina que a gente fala, né? O acesso aos mais pobres estão comprometidos, tarefas que subirão, inclusive os mananciais de água ameaçados no Rio de Janeiro. Lá, 10% dos municípios já foram entregues à iniciativa privada. Então, nós estamos falando de uma realidade também muito próxima da gente, que a gente está de olho no que está acontecendo no Rio de Janeiro, com esse processo, inclusive lá tem uma CPI sobre todo esse procedimento complexo, que começou em 2017, o relator é um deputado do PSOL, mas por conta da pandemia não foi feita ainda a devolução dessa CPI. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Esse processo, é lógico que ele é a corpo nos estados e municípios, mas para todos nós a gente sabe o seguinte, olha, desde quando a gente estava discutindo lá no Fórum Alternativo da Água, lá em Brasília, do FAMA, Centro Etrapon, do Fórum Mundial das Águas, lá já havia sinais desse processo de privatização e aquela história que a gente fala que a água no Brasil já tinha dono. É a Nestlé, a Coca-Cola, são as grandes corporações que são donas da água. Você vê, cada 100 litros, olha o dado, cada 100 litros de água tratada no Brasil, 72 litros dessa água vai para o agronegócio e para a pecuária. E como disse, já tem muito conflito instalado, muito conflito. E pegando o caso de Minas Gerais, nós tivemos 2 crimes ambientais, né, que envolveram a água. O rompimento da barragem Mariana, contaminando o Rio Doce, o rompimento da barragem de Brumadinho, além das mortes, mais de 270 pessoas que morreram.
a gente tem a contaminação, nós estamos falando do rio Paraupeba, então nós estamos falando de dois grandes fontes de água, no caso do Rio Doce, é Minas Gerais, esse que chega lá em Três Marias, que cai no São Francisco. Então, todo o nosso temor também com relação ao comprometimento da... A gente recebeu aqui de Minas Gerais, colocando ante ao mercado, era que o governo estava autorizando o BNDES a realizar consulta para a contratação de serviço técnico necessário para o processo de privatização. Então, nós estamos no primeiro passo de privatização das águas em Minas Gerais. A gente já vem com o processo, o companheiro o Wellington, que é do sindicato, não é Gregório, que é do Sindai. Nós também estamos conversando com o pessoal do Sindado, aqui, que é o sindicato também dos profissionais da Copasa, que é a empresa. Já tinha um fato relevante ao mercado, que é o primeiro passo da privatização da água. O que nós estamos falando? Aqui em Minas Gerais, a gente tem, pelo menos, até então, uma segurança, porque a Constituição de Minas fala que, para privatizar a água, tem que acontecer o referendo popular, o plebiscito. Senão, tem que mudar a Constituição em Minas Gerais. Então, o governo não pode privatizar sem fazer a consulta pública, que está na Constituição, ou então, se ele altera a Constituição, pela Assembleia, né, para ele poder privatizar sem consultar ninguém. É lógico, a gente tem trabalhado com esse processo de discutir que a Copasa é nossa, a companhia é nossa, é dos mineiros, não é de governo, mas aí que mora um problema que a gente tem nesse processo de precarização, de não investimento no serviço público da água, para que a população reclame muito dos serviços ofertados pela empresa e que ache argumentos para seguir com o processo de privatização. Visitamos parlamentares, porque isso é muito comum ter referendo popular, e casos do Partido Verde, do Partido Social Democrata, eles fizeram sobre um plebiscito sobre a água na Suíça e a população disse não. Então, assim, eles pegaram, inclusive, para argumentar esse processo de reestatização de Portugal, de outros países que estão voltando à velha forma de gestão da água, trazendo de volta para o serviço público. Em Zurique também, a gente foi acompanhar um pouco como é que é esse debate, porque é isso que nós precisamos fazer nos nossos locais. Como é que a gente dialoga com a população sobre os riscos que é a privatização? Para subir tarifa, para não ter, o povo pobre não ter acesso à água de qualidade nem ao saneamento. Então, nós também aproveitamos e fomos na ONU fazer a denúncia contra a mineradora, que também vai atingir o Rio Pardo, que é uma mineradora chinesa, a SAM, que também vai usar as águas do Rio Pardo para empurrar o minério até o porto lá de Ilhéus. E nós estamos numa luta muito grande, esse processo está muito avançado aqui em Minas. E aí é importante a gente ver as estratégias de convencimento para a gente fazer a resistência. Além disso, lá na ONU, a gente levou o relatório do CPI de Brumadinho, né, destacando como a mineração, além dessa questão ambiental perversa, como ela é uma ameaça concreta à vida das populações. E, por fim, eu penso que a gente também tratou lá do Acordo do Livre Comércio, que está pendente de assinatura, colocando como esses países podem pressionar o governo brasileiro nas questões ambientais, nas questões, né, da água e de outros elementos como patrimônio. A gente está lutando agora também contra uma hidrelétrica da Bacia do São Francisco, que vai ser aqui em Minas Gerais, na região de Pirapora, enfim, contra a SAM mineradora. Estamos com pouco tempo, né, o povo não está dando trégua, mas para esse povo em que o lucro é o horizonte e não a garantia da água como direito humano, a gente precisa resistir, a gente precisa seguir e a gente precisa estar unido, Minas e Bahia, em torno da defesa da bacia do Rio Pardo, para ser referência nesse país de que é possível fazer manejo sustentável da água, atendendo, inclusive, aos negócios, mas principalmente atendendo a população, que a gente fala mais pobre, que tem direito a ter acesso à água para beber, para produzir seus alimentos. Enquanto estive na Ásia, eu sei muito bem o que é as pessoas carregarem lata d'água na cabeça e o que é a gente captar água da chuva para beber, para produzir alimentos. E é nessa perspectiva que a gente espera construir tecnicamente soluções, mas politicamente fazer a resistência necessária. Então, um abraço e a gente segue aqui no debate.